Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília, e esse é mais um Santo do Dia. Hoje, dia 16 de agosto, a igreja faz memória litúrgica a São Roque. Você conhece a história de São Roque? Ele é padroeiro dos inválidos, dos cirurgiões, né? E muito invocado contra doenças e pragas, né? São Roque tinha um dom de cura. Quando ele nasceu, né, já foi assim, o nascimento dele já foi um milagre. Ele nasceu em 1295 em Montpellier, na França, porque a mãe já estava em idade avançada e pedia muito a Deus e a Nossa Senhora o milagre de ser mãe, né? E foi atendida, suas orações foram atendidas. Ela então teve a graça de ser mãe e educava o filho na fé cristã, né? Desde muito cedo ele já sentia um chamado à vida religiosa. Quando ele tinha de 15 a 20 anos, ele ficou órfão de uma enorme fortuna. Os pais tinham uma situação financeira muito boa, né? Mas ele secretamente desejava viver a pobreza, né? Imitando a Cristo. Então o que ele faz? Alguns bens ele vai distribuir e quando ele tinha idade, finalmente deixou o resto dos bens com um tio e partiu para Roma, mendigando pelo caminho. Em Roma, ele passou um longo tempo próximo às tumbas dos apóstolos e em Roma ele contrai uma praga, né? E para não ocupar um leito no hospital, tirar alguém do leito, ele então resolve ir para a floresta, faz uma cabana e ali ele passa os dias em oração esperando a morte. Mas pela graça de Deus, aparece uma fonte de água limpa próxima à cabana dele, onde ele não só matava a sede, como também aquela água dava um grande alívio para as feridas que ele tinha, tá? Outra coisa muito curiosa e que vai marcar as imagens de São Roque, você vai ver, a imagem de São Roque tem um cão, um cachorro do lado de São Roque. O que é isso? É porque quando ele estava aí nessa cabana, um cachorro o descobriu e todo dia levava um pão para ele. O seu dono estranhou muito aquele comportamento do cachorro que pegava um pão escondido e todo dia levava para algum lugar e um dia resolveu segui-lo. Descobriu então o santo, né? Ajudou aí, digamos assim, a tratá-lo e foi convertido por São Roque, né? Ou seja, o benfeitor de Roque foi convertido. Ele então volta a uma cidade, vai para Piacenza e ali, né, ele encontra uma situação de muitos doentes por conta da peste, começa a orar por eles. E a oração dele, de Roque, faz com que eles fiquem curados. Pela intercessão de São Roque, eles eram curados. Depois ele vai para a Toscana, inclusive fica num hospital, e só de fazer o sinal da cruz, né, nos doentes, muitos se curavam. Dizia-se que a peste fugia de São Roque. Com saudades de casa, então ele quer voltar a Montpellier, na França. Só que quando ele volta, ele é confundido, né, como, em vez de peregrino, como um espião. Havia uma guerra civil na época e ele fica preso 5 anos, né, como espião. E vai morrer na cela em agosto de 1237. O seu carcereiro, foi o primeiro milagre depois que ele morreu, ele, para certificar que ele está morto, vai lá e dá um chute assim, balança com os pés, né, o São Roque, e ele tinha um problema sério na perna e fica curado por ter tocado em São Roque, né, o carcereiro dele. No concílio de Constance, quando a peste ainda assolava a Europa, né, pediram, então colocaram a França, a Itália, sob a proteção de São Roque e a peste cessou, tá? Então, assim, um santo muito evocado nesse sentido de pedir curas, né, contra pestes, né, no caso a pandemia que a gente teve, né, um santo que foi muito invocado. No Brasil existe uma igreja em São Paulo dedicada a São Roque, onde existe parte do braço dele lá como relíquia, e aqui no Rio de Janeiro existe uma igreja de São Roque em Paquetá, né? Muito bonita, por sinal. Quem não conhece, né? Tem a igreja de Bom Jesus do Monte, que é aquela que você vê da barca, mas mais para dentro você vê aí uma igreja dedicada a esse santo. Está lá a imagem dele, normalmente vestido assim como uma capa, né? Alguém que está, né, indo para o mato, né? Com um cajado e o cachorro do lado, né? Esse cachorro que o Senhor enviou para cuidar dele, né? É um exemplo para nós de dedicação a Deus, né? Dedicação a Jesus Cristo nos enfermos
e de dedicar toda a sua vida, na verdade, né, ao caminho da pobreza, não da opulência, né, esse desapego dos bens materiais, né, que tanto a gente precisa, né, mais simplicidade na nossa vida. Peçamos então no dia de hoje a intercessão de São Roque com a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Por intercessão de São Roque, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido.